Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram é a pergunta: Cleiton, a ansiedade pode causar tonturas? E esse vídeo é sobre isso. Olá, tudo ótimo? Cleiton Costa aqui falando. Olha só, tonturas podem estar relacionadas à ansiedade? É uma pergunta comum. Se você quer saber se as tonturas estão relacionadas à ansiedade, então aproveita e se inscreve aqui no meu canal. Nesse momento, eu mando esse vídeo para alguém que quer saber disso também. Se você se inscrever no meu canal, você vai ter acesso não só a esse vídeo, como vários outros vídeos semanalmente sobre como dominar a ansiedade e o medo em todas as áreas da sua vida. Então, voltando ao tema desse vídeo, olha só que interessante. Para você entender se tonturas estão relacionadas à ansiedade ou não, você precisa primeiro entender por que as tonturas nascem. E para entender por que as tonturas nascem, você vai precisar entender como a mente funciona. E olha só que interessante. Quando eu falo em tonturas, eu estou descartando outros elementos. Uma pessoa, por exemplo, que tem labirintite, por exemplo, apesar da labirintite ter algumas situações em que há causa emocional, mas aqui eu estou falando especificamente das tonturas que nascem decorrentes de incongruências emocionais ou de incongruências pessoais ou de alto nível de ansiedade. Só que para você entender isso, existe o tripé da mente. A mente, ela tem uma relação binária. Como assim relação binária, Cleiton? Toda vez que você está diante de uma situação, a mente ela luta ou ela foge, ou ela luta ou ela foge. Então, se você toca na tomada e toma um choque, aí a mente fica, opa, peraí, a tomada deu choque, vou tocar de novo. Toca de novo, a mente, opa, eu posso morrer aqui. Aí a mente vai cravar uma emoção chamada medo, para preservar a sua existência e evitar que você toque na tomada. Então, imagina que você insista e vai tocar na tomada. E aí, nesse momento, o que a mente vai fazer? A mente vai acelerar seus batimentos cardíacos. A mente vai trazer um medo gigante na mente. A mente vai trazer uma sensação física do medo para evitar que você toque na tomada. Então, todas as vezes que o medo está presente, a mente vai manifestar sintomas decorrentes desse medo. E essa relação binária de lutar e fugir, ela está em contraposição a um terceiro elemento, digamos assim. Qual é o terceiro elemento, Cleiton, do medo? É a paralisação, o desligamento. Então a mente ela vai ou luta ou foge, mas quando o medo é muito grande para a pessoa, ela desliga. E o desligamento é uma proteção natural da mente para preservar você. Então imagina aquele predador, que você pode ver aí na internet provavelmente, aquele predador, aquele bichinho que quando o predador vai lá, morde ele se desliga. Acho que tem algum tipo de lagartixa, né, que é assim, né? Tem algum bichinho que é assim. Bota aqui na tela, o bichinho que faz isso. Aí ele vai lá, se desliga. Aí o predador morde ele e está aqui desligado. Aí quando o predador vai embora, bum, ele se reativa e vai. Por quê? Porque o cérebro desliga para que ele não seja devorado pelo predador. E normalmente não é todo animal que come animais mortos. E aí ele vai lá e sobrevive. Na mente humana não é diferente. Quando a gente está em situações de luta e de fuga, de medo, a gente vai querer fugir e lutar da situação. Só que o problema não é esse. O problema é que a maioria dos medos que a gente sente, eles são inconscientes. O que isso quer dizer, Cleiton? Você não percebe conscientemente o medo. Sobretudo se você tem baixo nível de autoconhecimento. Então, alguns exemplos de padrões de medo que muita gente tem, por exemplo, não percebe. Um exemplo, a falta de ação, a inação, a pessoa que não entra em ação. Ela sabe que tem que entrar em ação, mas ela não entra. É um padrão de medo. A pessoa que ela procrastina coisas, está sempre procrastinando situações, tarefas, é um medo inconsciente. Vai que eu faça e dê certo. Vai que eu faça e fracasse. Vai que eu faça e desagrade aquela pessoa. Vai que eu faça e erre. Então os medos vão vir à tona na hora da ação. Padrão, por exemplo, de desorganização. Sabe aquela pessoa desorganizada, que não consegue organizar as suas tarefas, seu dia a dia? É um padrão de medo. A desorganização é um padrão que tem a ver com o medo. Pensamentos futuristas. A pessoa está sempre pensando no futuro. Preocupado. Medo. Adiamento. A pessoa começa e não termina. Começa e não termina. Sempre um dia no término. Ou ela simplesmente não começa. Padrão de medo. Pessoas que não têm foco. A falta de foco também é um padrão de medo. A pessoa vem para cá, mas ela acaba vindo para cá, ou foca em várias coisas ao mesmo tempo. Tirar o foco é como se fosse, não pega na tomada, pega nisso aqui, que a tomada dá choque, e a tomada, quando dá choque, a gente tem medo. Então a falta de foco também é um padrão de medo. O
O que eu quero que você entenda é que toda vez que você estiver num padrão de medo, a mente vai manifestar sintomas físicos quando esse medo está muito elevado. Ou sintomas comportamentais, ou as duas coisas. Um padrão de medo comum são os padrões de pensamento, aqueles pensamentos negativos de ansiedade. O segundo são os padrões de comportamento, eu citei alguns aqui. E o terceiro são sintomas físicos. E olha que interessante, quando a gente está em luta interna, é uma luta que às vezes a gente não está enxergando. E o pior inimigo que você pode enfrentar é aquele que você não vê. Como diz no livro A Arte da Guerra, você não pode vencer uma batalha se você não puder enxergar o inimigo. E olha que interessante, a pessoa está na luta às vezes dentro do relacionamento, está travando uma luta no relacionamento. Será que eu fico com essa pessoa? Será que eu não fico? Será que eu entro? Será que eu saio? Como é que eu consigo sair dessa relação? Luta, ansiedade, estresse, começa a ter insônia, começa a apresentar problemas, sintomas físicos como as tonturas, como a dor de estômago, como refluxo. E as tonturas vão aparecer quando o medo estiver numa situação em que esteja paralisando você. A mente sente tanto medo daquilo que ela vai desligar você. Então, por exemplo, pessoas que sentem ansiedade elevada, como crise de ansiedade de pânico, ela vai ter tonturas do nada. Ela está andando na rua, vê a tontura. Aí ela se segura, achando que vai cair. E aí, naquele momento, é instalar um outro medo, que é o medo de cair em público. Pessoas que têm pânico, alguns têm medo de cair em público, medo de simplesmente se desequilibrar e começa a evitar contato social e sair por causa desse medo. Mas a gente, a tontura não vai chegar necessariamente por meio de crise de ansiedade, vai chegar no dia a dia. Poxa, eu tô tonto aqui, não sei por que eu tô tonto. Aí agora tá bom, não tem mais nada. Imagina uma pessoa que passou por escassez, ou seja, na infância. Falta de dinheiro, brigas por falta de dinheiro. E na fase adulta, ela tá no momento da vida dela que ela tá super endividada. O que é que vai acontecer? Muitas preocupações, muito medo do futuro, tonturas. As tonturas, às vezes, vêm acompanhadas da enxaqueca. Sobrecarga aqui, ó, enxaqueca. Então as tonturas vão aparecer, por exemplo, quando você tentar resolver problemas que você não pode controlar, por exemplo. Você fica ali, tontura. As tonturas vão aparecer quando você colocar problemas nas suas costas que não são seus. Começa a carregar problemas na sua mente que não são seus. Problema da mulher, problema da mãe, do pai, dos irmãos, dos amigos. Aquela pessoa que pega problema de todo mundo. Aí vai lá, sobrecarregando a mente. Tonturas. O que eu quero que você entenda é que sim, as tonturas estão relacionadas à ansiedade e é um dos principais sintomas físicos de quem tem ansiedade elevada. Mas essa ansiedade elevada não necessariamente precisa estar refletida em crise de pânico ou crise de ansiedade. Você pode estar com ansiedade elevada e estar enfrentando uma crise, uma luta interna, de lutar a fugir de algo. Às vezes a pessoa está dentro do trabalho lutando um processo de luta interna de ansiedade, que não gosta do trabalho, não gosta daquele setor, não gosta daquele chefe, não gosta daquelas pessoas, passou por uma situação no trabalho que guardou aqui raiva, ou tem medo daquele trabalho por algum motivo, existe algo no trabalho que te traz medo, ou que uma experiência no trabalho que te trouxe medo. Então toda vez que você pisa naquele ambiente, esse medo é desperto, e a pessoa fica tonta, fica passando mal lá no trabalho. Vai lá, faz exames, e o médico diz, olha, você não tem labirintite não, tá tudo normal. E a pessoa não sabe de onde vem. Tirou ela daquele ambiente, as tonturas vão embora. Então as tonturas da ansiedade estão relacionadas ao medo, normalmente em estados de luta ou de fuga interna. Esse estado não é consciente sempre, pode ser inconsciente, pode vir por meio de padrões de comportamento, pode vir por meio de sintomas físicos, mas as tonturas sempre estarão presentes, associadas a eventos cuja emoção é o medo. Se você quiser mais conteúdo sobre isso aqui no canal, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, que é muito importante para aqui para o canal, para que você faça isso. Dê um like aqui no vídeo. É muito importante que você se inscreva se você quiser mais conteúdos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e se você quer que eu faça um vídeo sobre outro sintoma físico, sei lá, algum sintoma que você quer saber que pode estar por trás. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.